E ainda falando sobre saúde, olha, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, mais de 2 bilhões de pessoas sofrem de obesidade no país. Em tempos de pandemia, aumenta a demanda de pessoas que estão procurando perder peso, já que a obesidade é um fator de risco para a Covid-19. Mas por que será que é tão difícil perder peso? Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o médico especialista em cirurgia bariátrica, o Dr. Marcelo Protásio. Bom dia, que está aqui ao vivo no estúdio do Balanço Geral Manhã da TV Atalaia. Bom dia, obrigado pela presença aqui cedinho no feriado, aqui com a gente, para trazer essa informação. Por que é tão difícil perder peso para quem tem uma tendência a engordar? Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que acompanham o programa Balanço Geral. A gente sabe hoje que existem vários fatores associados à obesidade, né? Então, as pessoas ainda achavam que a obesidade, o tratamento da obesidade é fechar a boca e ir para a academia. Existem vários outros fatores, né? Fatores genéticos, comportamentais, ambientais, até de microbiota intestinal, né? As bactérias do paciente obeso são diferentes das bactérias do paciente não obeso. Então, são vários fatores até anatômicos, estômagos maiores do que pacientes não obesos, que fazem com que o paciente não consiga perder peso com tanta facilidade. E é por isso que é necessário a gente explicar todas as possibilidades de tratamento para esse paciente, né? Quais são os fatores que influenciam para o aumento do peso? Por exemplo, tem pessoas que já começam a ter sobrepeso na infância com a obesidade infantil. Outras pessoas desenvolvem o aumento do peso quando chegam a ter mais de 50 anos ou porque passam por algum quadro depressivo e costumam comer demais por conta da ansiedade. Todos esses fatores influenciam. O que acontece com o estômago e com o organismo da pessoa que causa essa obesidade? O que é mais comum é realmente o sedentarismo, né? É você ter um aumento da ingesta calórica e baixo gasto calórico, né? Então, o fator mais comum que a gente encontra na etiologia da obesidade seria esse. São pacientes que comem mais do que o que poderiam comer em excesso de caloria e gastam menos energia do que precisavam gastar, né? Com o sedentarismo. Mas, como eu falei, são vários outros fatores que isso vem acompanhando desde a infância, de comportamento familiar, fatores genéticos hereditários, que fazem com que o paciente tenha essa dificuldade em perder peso. E aí é necessário uma avaliação, por exemplo, em alguns casos, uma dieta, a mudança no estilo de vida, atividade física, caminhadinha cedinho, já muda. Em outros casos, não. É necessário um tratamento mais complexo, mais rebuscado, digamos assim. Como é que é feita essa avaliação? Quais os fatores que devem ser avaliados para quem está buscando perder peso? Sim, o tratamento, a gente fala que é um tratamento multimodal, né? É uma equipe multidisciplinar. Não pode achar que todo mundo tem que operar, nem todo mundo tem que fazer o tratamento com medicação. O tratamento deve ser individualizado. De um modo geral, seja o tratamento cirúrgico instituído ou não, esse paciente tem que ter mudança no estilo de vida, né? A obesidade, infelizmente, que a gente fala hoje, ela não tem cura, ela tem controle. E a base, o pilar do controle da obesidade seria através de uma mudança do estilo de vida, com reeducação alimentar, com alimentação equilibrada, nada de muito radical, mas uma alimentação equilibrada e com a prática de atividade física. Alguns consensos, alguns guidelines recomendam que a gente faça pelo menos 150 minutos de atividade física durante a semana e, para alguns casos específicos, o tratamento cirúrgico se faz necessário, porque o tratamento clínico ele é subótimo para esse paciente. Ele consegue perder um percentual pequeno de peso, que não é suficiente, infelizmente, para devolver a saúde para esse paciente. Em quais situações se é absolutamente necessário a bariátrica? Como é que é feita essa análise? No caso desse paciente ou dessa paciente não vai ter jeito, vai ter que ser a bariátrica para perda de peso? O que nós sabemos hoje é que, pelo consenso, pelo guideline da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, nós temos o IMC, né, que é o Índice de Massa Corpórea. É a forma mais objetiva, talvez um pouco simplista, mas a forma mais objetiva de ver a obesidade, que é você pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado. Quando esse índice está acima de 35, com qualquer uma das doenças associadas, como gordura no fígado, pressão alta, diabetes, colesterol elevado, dor nas articulações, ansiedade, depressão, que são patologias que a gente vê muito na maior parte dos pacientes obesos, e esse paciente ele já tentou perder peso de outras formas, com dieta, com reeducação alimentar, com atividade física, com outras medicações, e esse paciente não conseguiu, é um candidato ao tratamento cirúrgico. Ele precisa, ao menos, saber que existe o tratamento cirúrgico e que é possível tratar, sim, a obesidade
dessa forma. Existe essa possibilidade. Não é necessariamente um paciente que vai ser operado, mas ele precisa estar ciente dessa possibilidade. Uhum. Durante a pandemia, quem está com sobrepeso ou quem tem uma tendência à obesidade, busca justamente, tem muitas pessoas buscando diminuir o excesso de gordura, melhorar um pouquinho, equilibrar um pouquinho mais a alimentação na medida do possível. E isso mostra justamente que é importante, nesse cenário pandêmico também, a saúde, né? O que acontece no organismo de obeso em relação à Covid? Por que o obeso tem mais uma probabilidade de ter mais complicações? É o que a gente vê muito no consultório hoje, né? Alguns pacientes falam assim, doutor, eu estou obeso, mas eu estou saudável, né? É comum a gente ouvir isso. E, infelizmente, o que a gente sabe é que o paciente obeso, na maior parte das vezes, ele não está saudável. Pode ser que ele não tenha pressão alta, diabetes, colesterol elevado, mas a obesidade ela leva a uma inflamação crônica. O paciente ele fica cronicamente inflamado. Você vai dosar algumas enzimas, algumas proteínas de inflamação geral. Esse paciente, mesmo sem nenhuma outra doença, ele está inflamado. E o que acontece com o Covid, a gente sobrepor uma doença inflamatória, uma pneumonia viral inflamatória, a uma doença crônica que já está inflamando cronicamente esse paciente. Então ele já está há anos inflamando cronicamente o fígado dele, o coração dele, as veias, as artérias, todos os órgãos dele pela quantidade de gordura intraabdominal. E a gente sobrepõe outra doença inflamatória. Então a gente tem resultados piores, né? A gente já sabe que a obesidade é um fator de risco para casos mais graves do Covid. Uhum. Em relação àquelas pessoas que já fizeram a cirurgia bariátrica e que depois não conseguiram adaptar o estilo de vida, a alimentação e que retornaram àquele peso anterior, existe solução ou, no caso, a falha aí foi da pessoa que não conseguiu ter um estilo de vida mais saudável, voltou àquele cardápio gorduroso, voltou àquele sedentarismo e aí a tendência é realmente ganhar peso novamente? É o que a gente sempre fala, né? A obesidade, o tratamento é multidisciplinar. Não adianta você operar um paciente que não está disposto a mudar de vida. Isso a gente fala muito na consulta, sempre bate nessa tecla. O paciente tem que estar disposto a fazer atividade física, a ter uma reeducação alimentar, a ter uma vida nova saudável. Porque a cirurgia, infelizmente, sozinha, se o paciente volta depois da cirurgia a ter hábito alimentar, transgredindo dieta, comendo muito carboidrato, sendo sedentário, existe um risco de voltar, infelizmente. Então, mas mesmo para esse paciente que voltou a ganhar um percentual de peso após a cirurgia, é necessário fazer acompanhamento multidisciplinar e, em casos selecionados, existe até uma cirurgia revisional, que é para a gente fazer uma nova cirurgia em cima da primeira cirurgia bariátrica. Uhum. Mas são casos selecionados, quando há um defeito propriamente dito anatômico na cirurgia, né? Na maior parte das vezes, esse tratamento é clínico, é multidisciplinar com a equipe, por isso que não pode deixar de fazer esse segmento. Uhum. Ok, doutor Marcelo Protásio, médico especialista em cirurgia bariátrica, quero agradecer a sua presença aqui com a gente, aqui no Balanço Geral Manhã, tão cedinho nessa manhã de segunda-feira, nessa manhã de quarta-feira, com cara de segunda porque é feriada. Muito obrigada e bom dia. Obrigado, Tamires, obrigado a todos e obrigado pelo convite, né, de poder trazer um pouco mais sobre obesidade e o tratamento da mesma. Nós que agradecemos.